As histórias infantis que encantam as crianças e estimulam a leitura. O Pardal Rebelde, O Menino e o Sabiá, Lambico, o Peixinho Esperto e Pitoco, o Vira-Lata. 4 contos infantis em um único livro. O amor e o respeito à vida em um livro para despertar o prazer da leitura. Leia e deixe o mundo da imaginação ocupar sua mente. 4 contos infantis. Uma obra de Antônio Vinhali. Boa tarde. Tudo bem? Ótimo. Boa tarde, professora, diretora Vera, a Vanessa, Nathalie. As outras não me disseram o nome, então cumprimento a todas e fico muito feliz que estejam presentes. Eu estou fazendo essa visita a vocês trazendo um pedido. Qual é o pedido? O pedido que eu faço para vocês é de que deem muita atenção aos livros e que leiam muito. É preciso ler muito. A começar na idade de vocês a ler, vocês vão ter muito mais oportunidades na vida. Quando vocês forem adolescentes, jovens, sair da idade de criança, vocês vão ter que fazer exames para ir para a faculdade. Principalmente a prova do Enem, que muitos e muitos alunos não conseguem ser aprovados porque não conseguem fazer a redação, a prova de redação. Passam, são aprovados em matemática, física, química, todas essas matérias difíceis, complexas, mas não conseguem fazer a redação. Por que não conseguem fazer a redação? Porque não leram. Precisavam ter lido muito para quando chegasse a época de fazer a redação, soubessem como se faz uma redação. Porque a professora, mesmo a professora de português, ela lhes ensina o início do tratamento do nosso idioma, da nossa língua. Mas, na hora de fazer uma redação, vocês precisam estar preparados e tem que estar baseado na leitura que fizeram. Porque, lendo, vocês vão ter exemplo de como se faz uma redação, de como são escritos livros. E assim deve ser. Eu falo isso porque eu comecei a ler quando eu tinha 7 anos de idade. Faz muito tempo, muito tempo. Eu tinha 7 anos e tenho hoje 86. Portanto, faz 79 anos que eu comecei a aprender a ler e a escrever. Então, quando eu vejo vocês aqui, sempre que vejo crianças na escola, nas escolas que eu visito, eu sinto uma grande emoção e muita saudade do meu tempo de criança. O tempo mais bonito da nossa vida, vocês podem ter certeza. Eu nunca esqueci a minha primeira escola, a minha primeira professora, dona Nilza Matos Pereira. E depois, quando eu fui estudar no Catulo, eu tinha uma professora que também eu não esqueci nunca, não esqueço, a professora Iracema Rauen Maciel. Então, essa saudade que a gente leva, que eu levo, comigo vocês vão levar também. Vocês vão sentir saudades desse tempo. Naquele meu tempo de escola, não tinha merenda, não tinha ônibus para nos levar para a escola, chovesse ou fizesse sol,
Nós tínhamos que ir a pé. Alguns que tinham cavalo iam a cavalo. Porque na escolinha que eu estudei, a primeira escola, se reuniam alunos de Jaguarari, Guarita, Retiro. Vinham alunos de toda parte, porque naquelas localidades também não tinha escola. Então, hoje, vocês têm outra vida na escola. Tem merenda, tem ônibus, tem livros, e ninguém poderá dizer que não lê porque não tem livros. Porque, segundo o que a Nathalie me mostrou, nós só desse livro, 4 Contos Infantis, temos na biblioteca 86. Então, dá para cada um pegar um livrinho desse e ler. São histórias feitas para a criança. Mas adulto também pode ler, porque tem livros para crianças que adultos podem ler. E tem livros para adultos que crianças podem ler. E tem livros que não devem ser lidos por ninguém. Livros que tratam de violência, de problemas que estão longe das próprias crianças, esses não devem ser lidos. O primeiro livro, eu acho que vocês não sabem, e por isso eu vou falar. O primeiro livro impresso no mundo faz 600 anos aproximadamente. Foi um homem chamado Johann Gutenberg, que inventou uma prensa e um modo de fazer os tipos para fazer as placas de impressão. E ele imprimiu o primeiro livro. Vocês têm ideia de qual seja o primeiro livro feito nesse tempo? Alguém tem? Não. Acho que é para todos. Foi a Bíblia. O primeiro livro impresso no mundo, há praticamente 600 anos, foi a Bíblia. De lá para cá, milhões de livros foram escritos pelo mundo afora. Surgiram dezenas, centenas, milhares de escritores. Vocês irão conhecendo no decorrer do tempo, os nossos escritores, os brasileiros principalmente, como Machado de Assis, José de Alencar, que são os mais antigos. Estou falando dos mais antigos, tem escritores modernos. Mas falo daqueles que são célebres, conhecidos pela qualidade das suas obras. Cassimiro de Abreu, Castro Alves, que foram poetas. Eu, quando falo no Cassimiro de Abreu, sempre gosto de dizer que eu me senti bastante emocionado quando li o seu poema principal, chamado Meus 8 Anos. Meu poema principal, o poema principal de Cassimiro de Abreu, chama-se Meus 8 Anos. Ele diz, no primeiro verso, na primeira estrofe: ah, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Quando eu li, eu não me dei conta do sentido daquelas palavras, totalmente. Mas agora vocês saberão que quando ele diz: ah, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais, diz apenas o seguinte: que saudades que eu tenho do meu tempo de infância. De um tempo que não volta mais. É agora
E é somente agora que vocês passam por essa idade e vão seguir na vida, procurando subir na vida, buscando aprender cada vez mais, respeitando as professoras, mas começando a respeitar os pais, amando a sua escola e tendo a consciência tranquila de que jamais esquecerão esse tempo. Com o passar dos anos, vocês vão cada vez se lembrando mais do tempo que passaram na infância. Agora, desculpem, eu estou com uma rinite terrível. Não peguem ninguém, fica tranquilo. Bom, eu quero fazer uma pausa para fazer uma apresentação. Aqui ao meu lado, o professor de Libras, Ramon Cunha, a quem eu peço aplausos para ele. O professor Ramon não está aqui por qualquer coisa, não. Mesmo que não tenha alunos com deficiência auditiva, falta de audiência, surdos, ele tem que fazer o seu trabalho, a interpretação das palavras que eu falo, no idioma de Libra, porque o Gustavo e o Jair, a quem eu quero que vocês aplaudam também, quero pedir, são o fotógrafo e o técnico que permite que seja gravado aqui um vídeo, como foi gravado em todas as escolas que eu fui, e esse vídeo vai rodar na internet em todo o Brasil. Então, vocês serão vistos por milhares de pessoas no Brasil inteiro através do vídeo que irá ser publicado no YouTube, na internet. Então, eu queria pedir também que vocês aplaudissem os professores, a diretora Vera e todos, tá? A língua portuguesa, vocês podem achar incrível, mas a língua portuguesa tem 400 mil palavras, fora as palavras técnicas que são mundiais e que são acrescentadas ao nosso idioma. Então, são 400 mil palavras. Não existe no mundo ninguém que tenha decorado essas palavras todas. Mas tem palavras, eu escrevi, por exemplo, com as palavras que eu conheço e que vocês conhecem. Não rebusquei palavras difíceis. Existem milhares de palavras que têm que ser traduzidas do português para o português, porque senão ninguém entende o que significa. Então, eu escrevi 4 contos infantis usando a mais simples redação para que vocês entendam exatamente cada conto dos 4 contos que estão aqui no livro. Por que eu estou aqui hoje e visitei 18 escolas, faltando uma para completar as 20, agora são 19, falta uma que será amanhã em Santa Rosa do Sul. Eu tenho que completar as 20 palestras exigidas pelo Ministério da Cultura no momento em que aprovaram o projeto 4 Contos Infantis. Esse projeto foi aprovado pelo Ministério da Cultura para que sejam distribuídos 3.000 exemplares deste livro
essa edição de 2022, sejam distribuídos gratuitamente às escolas em todo o estado de Santa Catarina. Então, todas as escolas dos 295 municípios de Santa Catarina irão receber 4 contos infantis gratuitamente, por obra do projeto aprovado pelo Ministério da Cultura. O Ministério, ao aprovar o projeto 4 Contos, exigiu que eu fizesse as palestras, que eu conversasse com os alunos. Principalmente porque o projeto 4 Contos Infantis tem como finalidade principal incentivar as crianças a ler. Então, eu espero que vocês guardem na memória o que eu estou falando aqui e pedindo que vocês leiam o máximo que puderem. Eu vou fazer uma pergunta agora, porque está tudo dizendo respeito ao que eu estou falando. Quem é que tem celular? Muito bem. Todos têm. O que é que vocês vejam no celular? Vai dizendo, vão dizendo. O que é que vocês vejam? YouTube. Você vê historinhas no YouTube? É isso? Vocês jogam no celular? Jogam. E quanto tempo por dia vocês fazem isso depois que saem da escola? Quanto tempo? Quantas horas por dia? Quantas horas? Até dormir. E dorme tarde. Muito bem. Então, o que é que eu quero pedir para vocês? Quero pedir para vocês o seguinte: que tirem pelo menos 1 hora dessas horas todas que vocês têm dedicadas ao celular, que tirem pelo menos 1 hora para ler. Pode falar, minha filha. Eu não entendi. Assim, no celular tem. Tem mesmo. E pode aproveitar também a leitura no celular também. O celular tem livro. O livro que você pedir lá no celular vai aparecer. Agora, procure no celular, na internet, de modo geral, lerem aquilo que interessa para as crianças. Pode falar, minha filha. Meu livro preferido que eu escrevi, não posso deixar de falar que foi o nosso 4 Contos Infantis. Eu escrevi 5 livros até agora e tenho 2 em andamento. Espero que eu tenha saúde para publicá-los no próximo ano. Escrevi o livro Mampituba, que é um romance, não deve ser lido por vocês, porque não acrescentam nada no estudo de vocês agora. Quando vocês forem adultos, aí eu recomendo, até porque é meu livro, que vocês leiam. Escrevi Nossas Ruas, Nossa História, contando a história de Sombrio através do nome das ruas. E a maioria das pessoas mora numa rua, fulano de tal, mas não sabe quem é o fulano de tal. Por que tem o nome daquela rua? E nesse livro está explicando a história dessas pessoas que deram nome às ruas. Também nesse livro fala da história da escola Alcides de Souza Pereira. Para que vocês saibam, ao ler o livro, quem era ele, quem era aquela pessoa, o que significava. Bom, escrevi depois fragmentos da história envolvendo toda a história do Sombrio. Depois escrevi 12 contos para adultos, mas que as crianças gostam de ler também. E, por último, foi 4 contos infantis, certo? Então, são 5 livros editados até agora.
Pode falar. Vem cá, vem isso. Vamos lá. Primeiro me diz o teu nome. Pedro Gabriel. Qual é o livro que você mais teve trabalho em fazer? O que me deu mais trabalho para escrever, te confesso que foi 4 contos infantis. Porque aqui, no livro 4 contos infantis, não bastava ter uma história. Tinha que ter uma linguagem especial. Então, eu levei 1 ano escrevendo 4 contos infantis. Porque eu escrevi, voltei, li, reli, escrevi de novo, e assim levei 1 ano para terminar. Certo, Gabriel? Um aplauso para ele. Vamos aplaudir, vamos gastar um pouco dessa energia aí. Tu quer fazer uma pergunta? Não. Quem foi? Lá. Vem cá. Pode vir mais se quiser pergunta. Vem um aqui atrás do outro, pronto. Meu nome é Abiazaf. Ah, sabia. Abiazaf. Aham. A minha pergunta é, qual foi o primeiro livro que você escreveu? O primeiro livro que eu escrevi foi Mampituba, um romance falando da história dos pescadores da nossa região aqui. É um romance, ainda não está pronto para vocês lerem, mas daqui a uns tempos dá. Pode ser, tá bom? Obrigado. Aplausos. Brian. Sim. Brian, nome em inglês. Não? Não é? Americano. É, a língua inglesa. Tá. Brian, me conta o que é que você pergunta. Qual dos 4 contos infantis tu mais gostou? Os livros, para o escritor, são como filhos. Ele gosta de todos. Os contos, dos 4 contos infantis, eu gosto de todos, mas tem um que eu tenho preferência. E geralmente as pessoas não concordam comigo, acham que é outro. Mas, para mim, o meu gosto é o Pardal Rebelde. O Pardal Rebelde. Quando vocês lerem, vocês vão saber por quê. Certo, Brian? Sim. Aplausos para o Brian. Meu nome? João. O meu não é como uma pergunta, mas eu quero ser escritor. E eu tô fazendo o livro eu tô pensando em vender meus livros que eu faço. Ah, tu está escrevendo? Aham. Mas que maravilha. Está saindo aqui um escritor. Vamos aplaudir, então, João. Parabéns, João. Parabéns. Olha, João, não desista. Não desista. Vá em frente, tá? Maria Eduarda. Desde criança você queria ser um escritor? Desde criança você queria ser um escritor? Exatamente, acertou. Desde os primeiros anos da minha vida, eu perguntei para o meu pai, eu lia muito quando era criança, já falei isso, e eu perguntei para o meu pai, como é que a gente se torna escritor? E ele me respondeu com uma palavra só, lendo. Então, eu venho lendo desde aquele tempo de criança para poder escrever os livros que eu escrevo hoje. Certo, Maria Eduarda? Aplausos para Maria Eduarda também. Quantos livros você já escreveu? Lucas. Quantos livros já escrevi? É isso? E quantas folhas? Folhas. Ah, esse aqui tem 125 folhas. Já escrevi 5 livros já editados. Aqui tem 125. O Mampituba tem 200 páginas. Nossa Rua, Nossa História tem 220 páginas. O Fragmentos da História tem 198 páginas. Os 12 contos reais, quase reais, tem 220 páginas. Tá certo, Lucas?
Muito obrigado, Lucas. Aplauso para ele. Milena. Qual é o segundo livro que tu escreveu? O segundo foi Nossas Ruas, Nossa História. O primeiro foi Mampituba, o segundo foi Nossa Rua, Nossa História. Mais alguma coisa? Tá certo? Então, um aplauso para ela. Lara. Há quanto tempo você escreve livros? Lara, eu fui radialista, fui músico, fui dono de jornal. E quando me aposentei, em 2004, eu comecei a me dedicar à literatura, a escrever. Então, em 2007, até para corrigir umas explicações que eu dei anterior, em 2007 eu escrevi Mampituba, foi o primeiro livro que eu escrevi. Tá certo? Aplauso para ela. Alexson. Onde é que vem a sua inspiração para escrever os livros? Pergunta muito boa. De onde vem a inspiração para escrever o livro? Como é que é o seu nome? Alexson. Edson. A inspiração para cada livro, a gente se inspira em alguma coisa, certo? Você vai escrever sobre o Mampituba, por exemplo, eu me inspirei na vida dos pescadores de Passo de Torres da nossa região. Me inspirei nos 4 contos infantis, eu me inspirei nos animais, nas crianças, e, enfim, foi isso que me levou a escrever esses livros. A inspiração é de acordo com cada um dos livros, tá? Só isso. Aplauso para ele. Leanderson. Sim. Qual que foi o maior livro que o senhor fez? Mais páginas foi 12 contos quase reais. É um livro que conta histórias da nossa região, contos da nossa região. A maioria deles com certo teor de humorismo, sabe? Contando histórias engraçadas da nossa região. Algumas engraçadas, outras não tanto, mas foi isso. Foi o primeiro livro que você falou, né? Quantas páginas esse livro teve? 220. Só. Nome aqui. Miguel. Antes de você ler, qual era o seu maior sonho? Qual era o seu maior sonho? Escrever. Esse era o meu maior sonho. Eu passei por várias profissões, sempre na minha cabeça não saía a ideia de que um dia eu seria escritor. E, graças a Deus, cheguei lá. Obrigado, sim. Ana Clara. Com quantos anos que tu começou a fazer livros? Fazer as contas. Com quantos anos eu comecei a escrever? Então, 2004, vamos dizer que fosse 78. Aplausos para ela. Tu voltou, meu amigo? Eu estou aqui para dizer que a gente já leu aquele livro do Pardal Rebelde. Já? O que tu achou? Gostou? Muito bom, muito obrigado. O meu primeiro livro foi para 12 anos e era uma história de um menino chamado Jack que sobrevivendo no apocalipse. Muito bom. E onde é que está o seu livrinho? Eu não sei onde ele está, mas ele foi lançado em 2020 e eu não sei que dia, mas eu acho que foi em abril.
Muito bem, aplauda para esse menino. Você sabe quantos anos demorou para ser escrita, Clara? Você sabe quantos anos demorou para ser escrita a Bíblia? Que ele levou para escrever a Bíblia, Gutenberg. Olha, não é possível se fazer essa conta pelo seguinte. O Gutenberg escreveu em 1465. Ele escreveu. Ele estava já nessa época com 50 e poucos anos. Ele vinha lendo os trechos da Bíblia desde que ele começou a aprender a ler. Mas ele queria que todos pudessem ler a Bíblia. Então, aí foi que ele fez, em 1465, que ele fez uma máquina, ele mesmo inventou, e ele mesmo imprimiu, então, a Bíblia. Era essa a resposta? Sim, obrigada. Ei, pequenininho. Eu sou Cauê. E qual foi o menor livro que você já fez? Cauê, eu já falei ainda há pouco que os livros para um escritor são todos como se fossem filhos. Então, quem pode dizer qual é o meu melhor livro não sou eu. É quem lê o livro. O livro que tem menos páginas. Tem menos páginas? O que tem menos páginas, eu acho que é Fragmentos da História. Tem 180 páginas. Os outros todos... Ah, não. O que tem menos páginas é o 4 Contos Infantis. É 125 páginas. Certo? Tá bom. Muito obrigado. Caio, qual foi o terceiro livro que tu criou? O terceiro. Mampituba. Nossa Rua, Nossa História foi Fragmentos da História. Fragmentos da História. Conta a história de toda a formação do Sombrio, as instituições, a prefeitura. Conta a história de como surgiu o Sombrio realmente. Tá? Muito obrigado. Qual foi o livro que tu mais gostou de escrever? Este. Tá bom? Bom, eu acho que nós... Quanto tempo já? Não, então... A palestra devia ser de 20 minutos, eu acabei não falando quase nada. Mas tá tudo bem, professora? Vera, tá bem? Deu para aproveitar alguma coisa? Deu? Então, eu quero mais uma vez pedir a todos vocês que leiam. E outra coisa... seguir o exemplo daquele menino. Onde é que está ele? Está lá. O nosso mirim, escritor mirim. É esse? Então, sigam, continuem lendo, procurem ler bastante, e quero que todos tenham muito sucesso na vida, que todos tenham bastante sucesso na vida, bastante saúde, e que Deus abençoe a todos vocês. Vamos aplaudir vocês mesmos.